Amém. Glórias a Deus por este momento tão precioso na presença do Senhor nosso Deus, nosso louvor, da nossa adoração também, das crianças servindo ao Senhor, o nosso Deus. Nós vamos continuar falando com os irmãos, na série Minha Identidade em Cristo Jesus. Iniciamos no último domingo falando nossa identidade como missionários. E hoje nós vamos concluir a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu sou um missionário, Fui chamado, para ser missionário. Faço parte, daqueles que anunciam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você possa ter essa identidade em Cristo Jesus e carregar essa identidade com você no seu dia a dia. Porque às vezes você pode até ter essa identidade, mas quando perguntam para você da sua identidade, você procura lá no bolso, Procura lá na sua carteira e não acha a identidade sua, em Cristo Jesus. E aí você não prega o Evangelho, você não anuncia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem que ter essa identidade em Cristo e carregar essa identidade para que você lá na sua casa, você seja um missionário, para que você lá no seu trabalho, você seja um missionário, para que você no convívio com os seus amigos, você seja um missionário, para que lá na faculdade, lá na escola, você seja um missionário, e para que onde você estiver, você continue sendo esse missionário, essa identidade que você tem em Cristo Jesus. Domingo passado nós falamos que nós temos essa nossa identidade de Cristo e lemos lá em Marcos, abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo de número 16, nós lemos do verso de número 14 até o verso de número 18. E nós dissemos aos irmãos que os discípulos foram chamados e ter disponibilidade para ir. Então eles tinham que estar dispostos a ir. Então a nossa primeira característica é nós estamos sempre prontos para ir, sempre prontos para cumprir. Não tem nada que está nos prendendo, nos amarrando. Eu não posso por esse motivo, eu não posso por aquele motivo, eu não posso por aquele outro motivo. Não, você tem que estar sempre pronto para ir. Não tem nada te segurando, nada te impedindo, não. Tem que dizer, meu sapato está apertado. Não, olha, hoje eu não estou muito afim, estou com vergonha. Não estou pronto, minha roupa hoje não está muito própria. Você tem que estar sempre pronto, porque tem que estar sempre ali preparado para ir. Então, ele diz lá, ide, versículo 15, ide por todo mundo. Então você tem que estar preparado para ir. Também, você tem que estar preparado para ir e pregar. Você precisa falar. Marcos capítulo 16, nós já vamos ler. Você tem que estar preparado para pregar. É necessário que se pregue, é necessário que se fale, do Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou dando testemunho, Eu dou um bom testemunho. Não, você tem que falar. Jesus diz aqui, ide, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai. Você tem que pregar. Não importa o que as pessoas vão achar da sua pregação, não importa se as pessoas vão gostar ou não da sua pregação, mas você tem que falar. Você tem que falar. Hoje ainda eu vi um vídeo, que o rapaz estava falando de Jesus no meio da rua, E aí chegou botou um dedo no nariz e falou assim, hoje você vai apanhar, você vai levar uma surra hoje, E você vai apanhar hoje, porque você fica pregando esse Cristo, Ele botou a Bíblia debaixo do braço, tomou uma água e depois, certamente ele continuou pregando, Porque você tem que pregar, você tem que falar, E depois, vamos lá agora eu vou no texto, a partir do verso de número 15 até o 18. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, temos ouvido a Tua palavra, Senhor meu Deus, e recordado daquilo que nós ouvimos no último domingo, mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco neste momento, Senhor, para que a Tua palavra possa se completar nas nossas vidas. Tua palavra, Senhor meu Deus, possa estar plena nos nossos corações, Senhor, e nós possamos nos sentir prontos, preparados para ouvir o Teu ídolo, Senhor, e praticar em nome de Jesus. Amém. Amém.
E você deve pregar, lá está escrito no verso 15, né? Ide por todo mundo e pregai. Mas o que você vai pregar? Eu vou pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou pregar o Evangelho. Marcos, amados irmãos, utiliza a palavra Evangelho ou Boas Novas para se referir a Jesus. Porque nós vamos pregar a quem? Nós vamos pregar a Jesus. Nós vamos falar a respeito de Jesus. A história, amados irmãos, de Jesus é a boa nova. Quando do seu nascimento, o que foi anunciado? Os anjos disseram: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então Jesus é essa boa nova de grande alegria que os anjos anunciaram, né? A grande alegria que será para todo o povo. Mas ele estava aparecendo só ali para aqueles pastores e para aquelas pessoas daquele tempo, né? E os discípulos diziam: não, mas ele diz o seguinte, que é uma boa nova para todos os povos. Então por isso que nós hoje pregamos o Evangelho, porque essa boa nova, ela precisa alcançar mais pessoas, ela precisa alcançar o mundo todo. E a Bíblia diz que enquanto essa palavra não for anunciada, enquanto ela não chegar nos 4 cantos da terra, não virá o fim. Então você que está aguardando, né, e que muitas vezes fica olhando até para esse tempo de guerra e achando que esse tempo de guerra é o tempo do fim, né, então você tem que pregar o Evangelho, porque às vezes os 4 cantos da sua terra não foi anunciado ainda, né? Tem pessoas às vezes ali do seu lado, seu vizinho, seu amigo, seu parente, né, seu colega, e algumas pessoas que você não falou ainda. Então como é que Jesus pode vir se nem nós cumprimos a pregação do Evangelho para aquelas pessoas que estão próximas de nós? E a Bíblia diz que só virá o fim depois que for pregado nos 4 cantos da terra, né? Então, e essa boa nova, o que é? Essa boa nova é o Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem de Deus, que Ele está agindo através de Jesus Cristo nas nossas vidas. E quando Ele levou Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco e para nos usar e fazer a sua vontade através de nós, né? E essa mensagem que é o Evangelho, essa mensagem que é Cristo Jesus, o que é que ela traz, né, no seu bojo, o que é que ela traz dentro dela, né? Primeiro, é libertação do pecado. Libertação do pecado. Jesus veio para me libertar, para te libertar do pecado, para te libertar da morte e também do inferno, para te libertar da opressão do maligno, da opressão do inimigo. Quando você vê uma pessoa que ela está, né, possuída, que ela está oprimida pelo inimigo, só tem uma maneira de libertar essa pessoa: é através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Já contei para o irmão aquela experiência que eu tive. A pessoa não estava lá possuída, né, completamente, né, muito mal, fazendo coisas horríveis, e chamaram a polícia porque ficaram com medo. Aí a polícia: olha, é o seguinte, eu prendo bandido, eu prendo assassino, né, mas isso que está aí com essa pessoa é com essa pessoa mesmo, está aí se referindo a mim, é com o pastor mesmo, deixa que ele que vai ter que fazer isso aí, não tem outra forma não. A libertação é só por intermédio do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus veio para trazer também, Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Tudo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É Ele, somente em nome de Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, que pode estabelecer a paz. A paz dentro do lar daquele que conhece o Evangelho de Cristo Jesus, mas que está vivendo em conflito. A paz nos corações daqueles que não conhecem o Evangelho, mas precisam conhecer para que eles possam ter paz dentro de casa. Nós estamos orando pela paz lá entre Rússia, né, e Ucrânia. Mas ali só o Senhor intervindo através dos cristãos para que a paz seja estabelecida. Senão é apenas a paz do homem. E a paz do homem, ela não dura muito tempo. É por pouco tempo que dura a paz do homem, né? Enquanto houver paciência, né? Porque daqui a pouco já estão em guerra novamente. Mas nós que conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, nós conhecemos o príncipe da paz. Então a paz está estabelecida no meu coração. Não é por causa da atitude do outro que eu estou em paz. Eu estou em paz porque a paz está estabelecida no meu coração, porque Jesus está presente na minha vida. Então eu sinto paz e eu vivo em paz. Pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, amados irmãos, houve a reconciliação. O homem estava separado de Deus, ele não tinha paz com Deus e nem podia se aproximar de Deus. Mas por causa da morte de Cristo Jesus, o seu sangue derramado, o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, Ele estabeleceu a paz entre nós e o nosso Deus. Nós podemos agora fazer a oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso está nos céus, podemos chamar de Pai querido, de Pai amado, porque Jesus fez isso lá no Calvário.
para nós. E é essa a nossa pregação. Não é outra pregação, senão essa, né? Não é outro anúncio, senão esse, né? Que esse Deus, né, nos reconciliou. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados com o Pai, né? E Paulo diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas Jesus veio e desfez o pecado. Aquilo que nos separava de Deus. Agora nós não estamos mais separados de Deus por causa de Cristo Jesus. Então esse é o evangelho que nós pregamos. O pecado foi destruído, a morte foi destruída, o inferno foi destruído por intermédio de Cristo Jesus. Em Romanos 8:1 ele diz: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você vive uma vida nova, não tem mais condenação na sua vida. Você é um predestinado para a salvação. E é isso que você precisa anunciar para as pessoas. Que em Cristo Jesus a salvação. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Esse é o nosso evangelho, essa é a nossa pregação, é Jesus, o Cristo da nossa fé, né? E que nós temos algumas definições a respeito do nome de Cristo Jesus na Bíblia, né? Quem é que nós temos que pregar? Se eu tivesse que pregar, né, a respeito de mim mesmo, eu tenho certeza que eu teria algumas qualidades minhas para dizer para os irmãos. Né? Se eu tivesse que falar, né, a respeito da Alziana, eu teria algumas qualidades ótimas da Alziana para falar a respeito dela para as pessoas, dizer quem ela é. Se eu tivesse que falar a respeito do Silas, também eu encontraria, né, palavras que pudessem exaltar o presbítero Silas. Mas quando nós estamos falando a respeito do ser humano, ele tem os defeitos dele, né? Nós vamos encontrar algumas dificuldades, porque alguma pessoa vai: mas você está elogiando, né, a Alziana, mas ele tem esse defeito, né? Você está elogiando o pastor João, mas ele tem esse defeito. Claro que temos. Nós temos dificuldade para falar a respeito do ser humano, né? Porque ele é falho. Mas nós não fomos chamados para falar a respeito de pessoas. Nem de pastores, nem de presbítero, nem de diácono, nem de diaconisa. Pessoa nenhuma. A nossa pregação, o Senhor disse, ó, pregai o evangelho a toda criatura. E o nosso Cristo, amados irmãos, eu vou citar alguma coisa. Eu vou citar aqui algumas coisas a respeito de Cristo, para que você tenha certeza que você pode ir e pregar, você pode ir e anunciar, porque realmente Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Lá em Isaías, né, Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, né? Lá em João 10:10, Ele é a porta e também Ele é o pastor, né? Lá em João 8:12, Ele é a luz do mundo, né? Lá em João 14:6, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, né? Lá em João 8, Ele é o libertador. Lá em João 15, Ele é a videira verdadeira, né? Lá em João 11, Ele é a ressurreição e a vida. Lá em 1 João 2:1, Ele é o nosso advogado. Lá em Apocalipse, Ele é o alfa e também Ele é o ômega. Lá em Hebreus 2, Ele é o autor da salvação. Lá em Atos 3:15, Ele é o autor da vida. Lá em 1 Timóteo, Ele é o único soberano. Lá em Efésios 1:22, Ele é o cabeça da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça, amados irmãos. Lá em Lucas 2:25, Ele é a consolação de Israel. O Cordeiro de Deus, lá em João 1:29, é o Cordeiro que estava lá no princípio da criação, em João 1:3. Desejado de todas as nações é Ele, na fala do profeta Ageu 2:7. Ele é o Deus Emanuel, lá em Isaías 7:14. Ele é o juiz de Israel em Miqueias 5:1. Ele é a justiça nossa em Jeremias. Ele é o leão da tribo de Judá em Apocalipse 5:5. Ele é o legislador em Isaías 33:22. Ele é o mediador em 1 Timóteo 2:5. Ele é o mensageiro da aliança em Malaquias 3:1. Ele é o Messias, o ungido de Deus, lá em João 1:41. Ele é o Nazareno, lá em Mateus 2:23. Ele é a nossa Páscoa, lá em 1 Coríntios 5:7. Ele é o pão da vida, Ele é a pedra angular, Ele é o raiz de Davi, Ele é o Redentor, Ele é o Rei dos Reis, lá em 1 Timóteo 6:15. Ele é o sol da justiça em Malaquias 4:2. Ele é o sol nascente em Lucas 1:78. Ele é a testemunha fiel em Apocalipse 1:5. Ele é o todo-poderoso em Apocalipse 1:8. Ele é o verbo de Deus em Apocalipse 19:13. Ele é a verdade, a vida, o caminho que nos conduz ao Pai, lá em João 6:14. Ele é o doador do Espírito Santo de Deus, é o primeiro e
o último, em Isaías 41:4, é o fundamento da igreja. Em Mateus 16:18, é o mestre, o mestre Senhor, lá em Lucas 21:15. Ele é o inspirador dos profetas, lá em 1 Pedro 1,17. E lá em Tito 3:4-6, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que operou maravilhas para mim, na minha vida e na sua vida. Você pode dizer amém? É difícil de pregar sobre alguém como Jesus, é difícil de falar de Jesus, não é difícil de falar do Evangelho de Cristo Jesus, porque Ele é tudo para nós, e Ele é tudo em nós e através de nós. Como podemos deixar de pregar, de falar desse Evangelho? Como podemos deixar de pregar e anunciar esse Evangelho de Cristo Jesus? Então, amados irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus diz que nós temos que anunciar e pregar o Evangelho e a toda criatura. Depois ele diz, continuando aqui no versículo de número 16 agora: quem crê e for batizado será salvo. Então esse evangelho precisa ser pregado, precisa ser anunciado, mas esse evangelho precisa ser recebido nos corações também, porque não adianta nada você só falar, precisa ser recebido lá nos corações. Quem crer, a pessoa precisa crer, você precisa pregar e a pessoa precisa crer, porque senão de nada vai adiantar. Você tem que levar a decisão, você tem que levar realmente ao questionamento. Você quer aceitar Jesus? Você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Porque senão você nunca vai saber se a sua mensagem foi completa ou não, se ela atingiu o alvo ou não. Então você precisa anunciar e essa mensagem precisa ser recebida. Quem crer e for batizado será salvo. Sua vida precisa ser resultado, né, da sua proclamação, da sua pregação, né, para que outros passem a crer através dela. Ela precisa ter testemunho daquilo que já foi concretizado na sua vida, para que se concretize também na vida do outro. Quem crê, você crê? Glórias a Deus porque você crê. Mas se você não crê ainda, eu vou rogar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque você precisa crer, para que o Evangelho de Cristo Jesus tenha um efeito que precisa ter na sua vida. Não adianta nada você conhecer, não adianta nada você saber, não adianta nada você ser aluno da escola dominical, não adianta nada você estar há tanto tempo na igreja, não adianta nada você ter passado por vários cargos da igreja, não adianta nada eu ter ido fazer um seminário, mas se eu não creio no Evangelho, se eu não confesso o Evangelho, e se eu não vivo essa transformação do Evangelho no dia a dia, na minha vida. Quem crê é transformado, quem crê é mudado, quem crê vive uma vida nova em Cristo Jesus. Não adianta nada você dizer que conhece, né, se você não vive. Quem vai acreditar em você, na sua pregação? E a palavra está dizendo que precisa crer, é necessário que creia. Creia para ser transformado, creia para ser salvo. Se você crê, eu posso dizer que você é um predestinado. Se você não crê, você até hoje acompanhou e ouviu doutrina e acompanhou homens e seguiu homens aí, e você não tem ainda a salvação e não tem a vida eterna. Amados irmãos, e esta palavra ela é muito séria, porque ela traz os dois lados. Para aquele que crê, ela traz a salvação. Glórias a Deus por isso. Se você crê, você está salvo. Você não vai ser salvo, preste bem atenção nisso aqui. Se você crê, você não vai ser salvo, né? A Bíblia está dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Ele está salvo. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai subir com a igreja. Se você aceitou Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você creu, você já está nessa caminhada, na caminhada junto com os salvos. Mas tem um outro lado, que essa palavra, ao mesmo tempo que ela traz salvação, ela já traz também a condenação. Porque ele diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É uma espada de dois gumes. Assim como ela traz a salvação, ela já traz também a sentença de morte, de condenação para aquele que não crê. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então isso é um anúncio do Evangelho de Cristo Jesus.
Ah, pastor, mas como é que eu vou dizer para a pessoa que ela está condenada ao inferno porque ela não aceitou Jesus? Não é você que vai dizer, é a palavra que está dizendo. E não é você que está condenando, mas você está dando a oportunidade para a pessoa de alcançar a salvação. Você está sendo a oportunidade para a pessoa, mas se a pessoa não quer, e se a pessoa não aceita, você cumpriu a sua parte, você fez a sua parte, que é anunciar o Evangelho. A igreja de Cristo, amados irmãos, ela é o bom perfume de Cristo Jesus sobre a face da terra, mas também para aqueles que não aceitam a Jesus, é cheiro de morte. Porque a igreja de Cristo caminha triunfante para a salvação e para a vida eterna. Aqueles que não aceitam Jesus estão caminhando para a morte eterna. E quem está caminhando para a morte eterna já tem cheiro de morte hoje. Mas a igreja de Cristo, aqueles que creem, têm cheiro de vida. Romanos, amados irmãos, lá no capítulo de número 10, o verso 9 e 10, ele nos ensina: com a boca se confessa, com o coração se crê. É necessário crer. Obrigado, Rô. É necessário crer, mas você precisa crer e confessar com os teus lábios e crer com o teu coração para a salvação. Um só não resolve, tem que ser os dois. Você crê. Então agora confessa comigo. Você vai orar comigo agora? Eu já orei com pessoas que na hora que eu fui orar com ela, que ela tinha que confessar Jesus como Salvador da vida dela, e ela teve que entregar a vida dela para Jesus. Até no momento em que eu perguntei se ela acreditava, ela dizia que ela acreditava, porque o diabo crê e estremece diante do Senhor. Mas aí quando foi falar e entregar a vida dela para Jesus, sabe o que aconteceu? Ela caiu endemoniada. E muitos não vão querer confessar, porque vão ter medo. Que a hora que dizer a minha vida pertence a Jesus, é mudança, é transformação, é novidade de vida. Então é necessário que a pessoa creia lá no seu coração e confesse com a sua boca, para que todos saibam, todos aqueles que convivem com você saibam que você crê em Cristo Jesus. E que o inferno também testemunhe disso, que você pertence a Cristo Jesus. Mas o diabo já sabe. Sim, ele já sabe, mas eu quero que você diga para ele que você pertence a Cristo Jesus. E por último, amados irmãos, precisa ser comprovado. Esse anúncio do Evangelho precisa ser comprovado. Ah, mas eu já fui lá, já anunciei, já preguei e tudo mais, né? A pessoa já aceitou, mas precisa haver também comprovação. Nosso Deus é um Deus que Ele anuncia, que Ele proclama e que Ele comprova que verdadeiramente Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Isso precisa estar comigo, isso precisa estar com você também ali no dia a dia. Como vai estar? Eu não sei, vai depender de você, na comunhão com o Senhor nosso Deus e no anúncio da sua palavra, né? E como você anuncia essa palavra. Vamos lá para o versículo de número 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Leia comigo, se você tem Bíblia aí. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Quando nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, e quando alguém crê no Evangelho de Jesus Cristo, nessa boa nova que é Jesus Cristo, o Senhor está conosco e Ele confirma as obras das nossas mãos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor, Ele está conosco e Ele confirma as obras das nossas mãos. Por isso que quando nós somos enviados, e João diz que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar todas estas coisas. Você não precisa ficar preocupado: o que eu vou falar, como que eu vou falar, puxa, será que vão aceitar? Não é você,
Não é você, não é responsabilidade sua quando você está indo em nome de Jesus. É responsabilidade do Senhor, nosso Deus, que te enviou. É responsabilidade do Espírito Santo de Deus em fazer a obra através da sua vida. Essa confirmação não vem para a glória sua. Há um erro muito grande da parte de muitas igrejas que proclamam o nome de pastores, porque os pastores pregam e anunciam e fazem milagres. E esses pastores querem a glória para eles, quando eles não têm merecimento de glória nenhuma, porque toda honra e toda glória é dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem algum pastor de estimação, se você tem algum pastor que você o idolatra, se você tem algum pastor que você acha que ele é, deixa de lado o seu pastor e começa a adorar a Deus. E começa a adorar a Deus, porque quem vai confirmar as obras das suas mãos não vai ser um pastor, não vai ser um profeta, não vai ser um apóstolo. Quem confirma as obras das suas mãos quando você anuncia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós temos, pessoas que saem de longe e vão numa igreja tal, porque é o fulano de tal que prega naquela igreja. Aquela igreja é enorme porque o fulano de tal que anuncia lá naquela igreja. E as pessoas não estão indo naquela igreja por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Elas não estão indo naquela igreja por causa da palavra que é pregada ali naquela igreja, mas elas estão indo porque elas gostam daquele lugar e elas gostam daquele homem. Mas eu não sei se elas gostam tanto de Cristo Jesus como elas gostam daquela igreja e quando gostam daquele homem. Amados irmãos, quem pode confirmar a obra das nossas mãos é tão somente o Senhor. Ele está dizendo aqui: não existe evangelho de letra, de anúncio tão somente. É o evangelho do Espírito de Deus que vivifica as pessoas. Lá em Marcos, no verso de número 20, ele diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Eles estavam pregando e o Senhor ia com eles ali, confirmando aquilo que eles estavam pregando. Lembra dos crentes lá crentes que foram reconhecidos como aqueles que estavam ali acompanhando aquilo que os apóstolos estavam pregando para ver se é verdade? Eram os crentes de onde? De Bereia. Os crentes de Bereia estavam ouvindo e acompanhando na Bíblia para saber se eles estavam falando a verdade. Quando você está pregando, quando você está anunciando, Deus está presente para confirmar o seu evangelho e para confirmar as obras das suas mãos. Está lá, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais. Eram sinais de que ali o Senhor estava presente, que ali o Espírito Santo de Deus estava presente e de que ali as coisas iam acontecer de verdade mesmo. Parceria boa essa, Quando as parcerias são boas, Temos alguns amigos, que são parceiros nossos, e a gente vai fazer alguma coisa, eles estão sempre juntos, eles nos apoiam, a parceria é muito boa. Mas essa parceria aqui com Cristo Jesus, se a igreja estiver vivendo, se você estiver vivendo como cristão sem essa parceria de Cristo Jesus, teu evangelho vai ser pela metade, teu evangelho vai ser coxo, teu evangelho vai ser manco, teu evangelho não vai ser um evangelho completo, porque vai faltar os sinais, vai faltar a comprovação. Se você precisasse para comprovar que você é cristão, e que você crê de verdade, e alguém perguntasse qual foi o milagre que você já viu acontecer, você já orou por alguém, alguém foi curado, alguém foi liberto, São muitos os milagres que acontecem no nosso dia a dia, amados irmãos. E eu estou falando com um pastor presbiteriano, não estou falando com um pastor pentecostal não, viu? Estou falando com um pastor presbiteriano, porque eu creio em milagres. Eu vejo milagres acontecerem. Eu prego sobre milagres porque eu creio em milagres, eu oro e milagres acontecem. Para a glória do nome do Senhor nosso Deus, não para a minha. Porque se fosse para a minha, certamente não iria acontecer. Mas Deus confirma quando nós cremos e anunciamos o Evangelho. Porque é bíblico, lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e serei minhas testemunhas, tanto em Judéia como em Jerusalém e todos os confins da terra.
onde você estiver, os milagres estarão acontecendo, porque você estará pregando e anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Para concluir, Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,4: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Paulo falando isso, com todo conhecimento, com toda sabedoria, que ele diz: olha, eu não preguei com sabedoria, mas as minhas palavras consistiram de demonstração de poder do Espírito Santo de Deus. Quem estava pregando lá não era eu não. Quem estava falando lá não era eu. Quem estava lá não era eu, era o Espírito Santo de Deus que estava falando através de mim e estava falando por mim. Irmãos, esta é a boa nova. Este é o Evangelho que Jesus enviou os seus discípulos para pregar. Esse é o Evangelho que Jesus enviou você para pregar. Esse Evangelho da salvação. Esse Evangelho que é Cristo Jesus. Esse Evangelho que precisa ser anunciado, né? Em todos os momentos da nossa vida, mas que precisa haver comprovação. A pessoa precisa crer. Você precisa pegar com tanta convicção, que a pessoa precisa entender que você crê realmente, de verdade. Precisa pegar com tanta convicção, que a pessoa não vai precisar de muito tempo para ouvir. Ela vai dizer: realmente, esse Cristo é o Filho de Deus. E você precisa pregar com tanta convicção, que o Senhor confirme os milagres dele na sua vida. Você vai orar e os milagres vão acontecer. Amém? Glórias a Deus por isso. Está preparado? Vai orar? Crer? Quer ver milagre acontecer? Então tá bom. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nós somos missionários para anunciar essa palavra. Nós somos chamados para anunciar essa palavra. Nós estamos aqui para anunciar essa palavra. E vamos sair daqui para proclamar essa palavra em nome de Jesus. Foi para isso que você veio aqui nesta noite. Para ouvir essa palavra. E para sair daqui como um missionário, anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. Feche teus olhos. Se você não tem se sentido um missionário, se você não tem sentido a voz do Senhor falando ao seu coração, te chamando para este momento, para viver este momento do anúncio do Evangelho, eu quero que você se coloque na presença do Senhor nosso Deus. Se você não crê ainda, a palavra está dizendo: se você não crê, você já está condenado. Eu quero convidar você a colocar a sua vida no altar do Senhor. Eu quero desafiar você nesta noite a deixar de ser um perdido, alguém que está indo para o inferno, mas eu quero convidar você a crer, sabendo que você agora vai trilhar para o caminho da eternidade, você vai trilhar para o caminho dos céus, você vai trilhar para a glória do nome do Senhor nosso Deus, você vai caminhar junto àqueles que caminham para a glória do nome do Senhor nosso Deus, caminham para a eternidade e não para a perdição eterna. Você vai testemunhar aqui nesta noite, na sua vida e na vida dos seus, e na vida daqueles pelos quais você tem orando. Você vai testemunhar milagres, porque o Senhor estará confirmando através da sua vida, a sua pregação, o seu anúncio, e os milagres estarão acontecendo para louvor, glória e honra do nome do Senhor, o nosso Deus. Eu creio em milagres, você também crê em milagres, amém? Então que você se coloque na presença do Senhor, receba neste momento o ídolo do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, e você passe agora a seguir e a servir a Cristo Jesus, e anunciar o Evangelho, e testemunhar o Evangelho, e ver os milagres de Cristo na sua vida, no seu cotidiano. Se você está aguardando o milagre, você pode colocar a mão aí no seu coração também, que eu vou estar orando por você neste momento. Para aquele pedido que você está colocando diante do Senhor, e que você está dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu necessito de um milagre, Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu amigo, meu vizinho, meus parentes. Eu preciso, Senhor, de ver esse milagre. Eu preciso, Senhor, confirme, Pai, porque eu estou anunciando a sua palavra, e a sua palavra diz que o Senhor confirma através dos sinais, e eu quero ver, Senhor, meu Deus, os teus sinais. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós nos curvamos ante a tua presença e declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é o Evangelho que nós anunciamos por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, e nele a cura, nele a libertação, nele a salvação, nele a perdão de pecados,
Nele a reconciliação com o Pai. Nele está presente todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós queremos, Pai, nos curvar ante a Tua presença para dizer, ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Recebe-nos, ó Deus, como missionários Teus, Senhor. Queremos ter, ó Deus, essa identidade estampada na nossa mente, no nosso coração. Queremos ter, ó Deus, essa identidade estampada, Senhor, meu Deus, no nosso corpo, Senhor, no nosso peito, Senhor, para que todos, quando olharem para nós, saibam que não estão olhando para qualquer pessoa, mas estão olhando para um servo de Deus, para um missionário de Cristo, que leva a salvação e vida eterna, e que leva a cura, saúde e libertação para todos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, faz isso na vida, no coração de cada um dos Teus filhos, aqui nesta noite, Senhor, e também, ó Deus, olha, Senhor, por aqueles que estão à espera de um milagre, Senhor. Em nome de Jesus, nós temos ouvido aqui nesta noite, Pai, que os Teus sinais, Senhor, Deus, acompanham aqueles que anunciam, e nós queremos, ó Deus, declarar, Senhor Deus, as Tuas bênçãos, o Teu socorro, Senhor, a Tua visitação, Senhor, sobre a vida daquele que está precisando de um milagre nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Entra, Senhor, com providência, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai rompendo, Senhor, com todas as obras do inimigo, Senhor, vai quebrando e desfazendo, Senhor, todas as cadeias do inimigo, Senhor, vai quebrando e desfazendo, Senhor, todas as setas inflamadas do maligno, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e vai visitando, Senhor, meu Deus, e tirando, Senhor, meu Deus, toda essa obra do mal, Senhor, e trazendo, Senhor, meu Deus, a Tua bênção, a bênção da paz, a bênção da alegria, Senhor, a bênção, Senhor, meu Deus, da cura, da saúde, da libertação, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, meu Deus, com saúde, e repreendo, Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda a obra do inimigo, Senhor, e tomamos posse, Senhor, meu Deus, da bênção, Pai, da saúde, da cura, Senhor, e do milagre para a vida dos Teus filhos nesta noite, Pai, e que o Senhor, ó Deus, confirme, Pai, este milagre para o louvor da Tua glória, Senhor, que o Senhor confirme, ó Deus, este milagre, Senhor, para que, ó Deus, possamos dizer que nós temos, ó Deus, anunciado a Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, é a verdade, para a glória do Teu nome, Senhor, por Cristo Jesus, Pai. Louvado seja, Senhor, pelos séculos sem fim, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós somos Teus servos, Pai, e proclamamos o Teu Evangelho, Senhor, e cremos que o Senhor confirma as obras das nossas mãos, por intermédio da ação gloriosa do Teu Santo Espírito em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.